Vamos de pé, por favor, meus irmãos. Vamos abrir o Santo Livro, Novo Testamento, Livro dos Atos dos Apóstolos. Encontrando Atos dos Apóstolos, encontro o versículo 7. E vamos ler até o de número 12. Enquanto os senhores encontram, quero louvar a Deus pelo privilégio. Atos 20. Eu realmente estou ficando de idade. Aí tem que ter paciência. Atos 20, versículos 7 a 12. Falei pelo menos isso? Falei o versículo? Havia falado? Menos mal, não? Mas eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder rever vocês aqui, viu? É bom demais poder ver vocês, viu? Nossos irmãos, os obreiros, músicos, todo mundo, né? Crianças, todo mundo. Deus abençoe vocês todos. Nós vamos ler todos de uma vez, devido nós estamos tudo que fala aqui é gravado, e a gente estava percebendo, a gente lê aqui, e vocês lê outro, lê aqui e lê lá. Quando você lê, não sai. Aliás, sai baixinho, né? Então, vamos ler todo mundo junto, que sai todo mundo aí na fita. Amém, pessoal? Conto até 2 e faremos a importante leitura. Se você tiver dificuldade aí, porque às vezes a tradução sua é outra, está aqui na tela, isso facilita bastante. 1, 2. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Amém. Obrigado. Pode tomar lugar? Parabéns pela leitura. O texto que lemos trata de um dos momentos do apóstolo Paulo na sua trajetória missionária, quando estava na cidade de Troade. Foi participar de um culto de ceia antes de prosseguir a sua viagem. Aqui diz que foi no primeiro dia da semana. Então, era um domingo e era um dia de ceia. E Paulo estava pregando. Segundo o que se sabe, as pregações de Paulo geralmente duravam pelo menos 4 horas. Nesse episódio, nesse momento aqui,
diz que estava passando das 5 horas de palavra, porque o tempo dele era curto, e ele, o tempo, digo, de viagem, muito lugar para ir, então ele tinha muito que falar, muito que ensinar, então ele aproveitava o maior tempo que podia. Segundo o que diz, aqui ele estava falando pelo menos há umas 5 horas. Naquele momento, naquele local, a igreja estava no salão de reunião, 3º andar, e lá, dentre os irmãos, estava um jovem chamado Eutico. Eutico, o nome dele significa afortunado. Afortunado é uma pessoa que se deu bem na vida. Ele estava indo bem. Segundo o dicionário, afortunado é alguém que deu muita sorte. Mas isso é coisa do dicionário, porque sorte, na verdade, no meu modo de ver, não existe. Porque senão Deus seria injusto. Você já nasce predestinado a ter uma vida muito abastada, que era o caso desse rapaz. Talvez ele, nesse tempo, devia ter, por ser chamado de jovem, deveria ter de 16 a 20 anos, mas talvez pela família de onde ele veio, uma família, por exemplo, que nasceu na família de Silvio Santos. Você é filho de quem? De Silvio Santos. Você está bem na terra. Materialmente você está garantido, ou não? Quem é seu pai? Bill Gates, o maior, há pouco tempo, o homem mais rico do planeta. Também está bom, ou não? Eu sou neto da rainha da Inglaterra. Você está bom ou não? Se for filho, então, aí que abriu a porta mesmo, né? Eu sou filho de quem? De Tiburcio. Aí fechou tudo. Tiburcio é o meu velho pai, que andava, inclusive, com a calça furada aqui atrás. Né? Então, filho de Tiburcio, já estava queimado onde chegasse. Mas, na verdade, essa coisa da sorte é o linguajar que o vagabundo usa para justificar o esforço que ele não fez e que o outro fez. Mais ou menos isso. Você lutou muito, trabalhou bastante, conseguiu algumas coisas. O vagabundo que não trabalhou, que não luta, que não faz nada, diz: fulano deu sorte na vida. Não é sorte, ele trabalhou bastante. Então sorte não existe. Fulano é um doutor, fulano é médico, ele deu sorte. Não, ele estudou muito. Inclusive, o advogado, 5 anos numa faculdade, pagando muito caro. Médico nem se diz. Depois faz residência. O preguiçoso dorme até meio-dia. Aí vê o outro que é médico e diz: deu sorte. Não, ele é diferente de você. Não. Eu disse aqui alguns dias, e isso está queimando dentro de mim faz tempo, porque uma frase que na minha cabeça, que eu já repeti, vou repetir por muitos dias talvez, é que uma grande parte das pessoas nesse mundão, essa boiada que o mundo leva, todo mundo pensa igual. Eu disse que nesse meio de pessoas, a grande parte das pessoas odeiam ouvir verdades que as tira da zona de conforto e destrói as suas ilusões. A maioria de nós não gosta de ouvir verdades, porque as verdades, elas nos tiram da zona de conforto. Você quer moleza, você quer bajulação. Você ouve alguém que diz: você reclama, porque esse é o dom da maioria, reclamar.
Dar solução é para poucos, mas reclamar é o dom da grande maioria das pessoas. Então você vê a pessoa reclamando, você fala, ó, o problema não é dele, é seu. A pessoa não gosta. Isso aqui não está dando certo? Pois é, o culpado é você. Porque você não fez isso, não fez aquilo e tal. A pessoa não gosta. Não vou nem te perguntar se é assim ou não, porque você sabe que é assim. Mas veja, eu disse que Eutico quer dizer afortunado. Não se sabe o motivo que ele foi para o culto naquele dia de ceia e foi sentar justamente na janela. Janela tem pelo menos duas finalidades. Uma é a ventilação. Por exemplo, essas janelas aí estão abertas. Se não tiver, está errado, porque tem que ter ventilação aí. E um outro motivo é que traz visibilidade. Você estando na janela, você percebe que está lá fora. E quem não está lá na janela não vai perceber. Não se sabe o motivo pelo qual Eutico, o menino bem-sucedido na vida, cismou de sentar na janela. E agora vai ter que fechar por causa da chuva. Não é fácil não. Algumas pessoas, alguns pregadores, dizem que ele estava lá na janela porque ele estava com um pé na igreja e outro lá no mundo. Não tem-se uma explicação correta, o motivo. O certo é que ficar na janela, na hora do culto, é um péssimo negócio. Porque você não presta atenção nem o que está aqui dentro, nem o que está lá fora. Naquele tempo não era como hoje, que nós temos as luminárias. A luz na igreja era através do azeite, candeeiro. Colocava o azeite no candeeiro e aquilo trazia a iluminária, a iluminação. Com o passar do tempo ali na igreja, no culto rolando, Paulo falando, 2, 3 horas, 3 horas e meia, não sei. Daqui a pouco escuta um pipoco, um barulho, pá! Alguém que estava ali perto, olha assim, oh, peraí, olha lá, está o Eutico lá embaixo, caiu. Talvez a pouca ventilação, como agora, começa a ter pouca ventilação, porque fecha as janelas. E aí é perigoso dar uma soneca em você aí. Começa a dar sono. Quem está de gravata, paletó, principalmente. Vem vindo. Certo é que o moço caiu lá embaixo. Alguém desce lá. E Paulo vai lá. E percebe que ele está morto. Paulo percebe que ele estava morto. O pessoal percebe que ele estava morto. E agora vem a aplicação dessa palavra aqui. E até aqui, o que interessa? A pergunta que nós devemos fazer entre nós, que somos líderes, onde é que estavam os crentes que não perceberam que tinha alguém que estava cochilando? Porque para ele cair, não é que ele chegou lá,
e num primeiro momento já chegou na janela e caiu. Não, não. Ele estava prestando atenção lá, ele estava sentado na janela, e ele estava lá. Aqui está claro dizendo que por causa do grande tempo, por causa do discurso longo, da pregação longa de Paulo, o sono veio. Não é que Paulo era um péssimo pregador. Quem é de nós que é capaz de falar que Paulo era um pregador ruim? Não foi a pregação do Paulo. Mas o ambiente, talvez mal ventilado, trouxe o sono e o rapaz caiu e morreu. Onde é que estavam os irmãos que ninguém conseguiu perceber que alguém estava correndo risco de vida? Ninguém percebeu? E aqui, meus irmãos, o que nós devemos entender é que nós estamos vivendo hoje, nossa geração de agora, tão preocupados consigo mesmo, que a gente não consegue perceber pessoas que estão morrendo ao nosso lado. Que para ele cair, ele deve ter batido a cabeça para frente ou para trás algumas vezes. Como você faz às vezes quando está muito cansado. Mas não teve ninguém para chegar e dizer: "Ei, Tico, sai da janela, você vai cair." Alguém chegar e falar: "Ô, rapaz, toma um golinho d'água, isso vai espantar o sono." Mas ninguém. O certo é que ele estava se batendo e ninguém percebia. O que essa palavra quer dizer para nós, pessoal? O que Deus quer falar para nós hoje, através dessa palavra, é que nós precisamos de estar mais atento às pessoas que estão ao nosso derredor. Que às vezes tem pessoas morrendo do nosso lado, e nós estamos tão focados em si mesmos, que a gente não consegue perceber que o colega está morrendo. Pastores morrendo dentro da igreja. O pastor diz: "Gente, tal dia é oração, culto de oração." Os outros colegas, pastor, obreiros, não aparecem na oração. E o pastor chega sozinho para orar. Uma semana, na outra semana: "Gente, vamos orar, vamos buscar Deus." E o pastor vem sozinho. E os obreiros que estão do lado, foram consagrados para ajudá-lo, não aparecem. E alguns entram em depressão, doenças. Mulher de pastor, doente. Quando é aniversário da esposa do pastor, tem um bocado de irmã que traz presente, traz flores, traz não sei o quê. Irmã, isso é muito bom, mas não resolve. O que a pessoa precisa é de estar junto. A gente precisa de abraço. Porque quando chegou lá embaixo, todo mundo morreu. Alguém disse: mas também vai sentar na janela. Está procurando a morte. Não é assim que a turma diz? Fulano desviou: mas também não quer nada. Nunca quis nada. Mas Paulo chegou lá, parou a pregação, chegou lá, diz a palavra que Paulo abaixou, abraçou o rapaz e disse: "Não se preocupe, a alma ainda está nele." Irmão, está fraco, mas ele tem uma alma. A alma está nele ainda. Enquanto tem alma, dá para cuidar, dá para lutar por ele.
mas tinha que ter um abraço. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Que nem para abraçar mais está podendo. Que a lei diz que é para não abraçar. Se sem lei já não dá, já ninguém abraçava ninguém, imagina agora que diz que é para proibir. Salve-se quem puder. Mas o que vai mudar, meus amigos? O que muda a nossa sorte, a nossa vida, são os abraços que a gente dá e que recebe. E está faltando isso. E nós precisamos mudar essa história. Escutei aqui, quinta-feira passada, um dos pregadores que estava aqui, que é líder de uma das igrejas, e ele pregou aqui quinta-feira. Falou uma coisa que é de fundamental importância. Ele disse, eu estava dirigindo a igreja, por 6 meses que eu estava dirigindo a igreja, eu pregava sem amor. Eu falava por necessidade. Quando eu ensinava porque tinha que ensinar. Mas dentro de mim, eu não sentia nada. E ele falou algumas coisas, mas o que marca é que ele disse assim, aí um dia eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu quero pregar com amor. Eu quero fazer as coisas, não por obrigação, eu quero fazer por sentimento. Porque naqueles 6 meses que ele estava dirigindo a igreja, ele não viu uma pessoa levantar a mão para dizer que queria Jesus. Ele estava dirigindo a igreja, mas estava morto, desanimado. Depois daquela oração, ele recebeu de Deus uma paixão pelas almas, e hoje a igreja que ele dirige é uma igreja abençoada. Porque ele fala, mas de alma, de coração. E é isso que nós precisamos, pessoal. Não adianta falar bonito. Tem uma igreja bonita, tudo ventilado, igreja tudo carapetada. Se nosso coração estiver seco, isso não atrai ninguém. Quando você lê, por exemplo, lá, 2 Reis, capítulo 4, tem uma história mais ou menos como essa aqui. A mulher chega para o profeta Eliseu e diz, eu queria que você fosse lá porque o meu filho está morto. O Eliseu pega um obreiro dele e diz, vai lá, leva o meu bordão, coloca no rosto do menino. O Geazi, que era esse obreiro, foi e levou o bordão, colocou lá no rosto do menino e voltou. E diz, continua morto. O Eliseu chegou lá, diz a palavra, o Eliseu chegou, orou. Quando você lê, você vai descobrir lá que o Geazi não orou. Mas diz que o Eliseu chegou, orou, foi lá no quarto onde estava o menino morto, deitou em cima do menino morto, colocou a boca na boca do defunto, os olhos no olho do defunto, as mãos nas mãos do defunto, e calabaço, alabaço. Deu uma volta ali na casa. Tudo indica que ele deu aquela volta ali dentro daquele quarto, era clamando a Deus pelo menino, apaixonado pelo defunto, apaixonado pela família do defunto. E voltou outra vez
e colocou a boca de novo na boca do defunto. Alguns de nós, obreiros, estão perdendo até a família, que a gente não consegue dar um beijo na boca nem da mulher que se ama. Você casou com a irmã com aquele olhinho assim, de quem está dizendo, eu queria um abraço, eu queria um beijo desse meu marido. Mas você está tão desanimado, você está tão desgostoso, você está tão triste, que a mulher fala, mas eu casei com um homem e eu casei aqui dentro de casa, o homem não é homem, aqui ele é pastor o tempo inteiro. Irmão, deixa um pouco de ser pastor e seja homem da casa, de vez em quando. Para ganhar a família, os filhos. Algum de nós não consegue abraçar nem o filho. Como é que vai abraçar um defunto? Se nós quisermos ter uma igreja abençoada, nós precisamos pedir a Deus que mude o nosso coração, nos dê um coração cheio de paixão pelas pessoas. Infelizmente, meus irmãos, nas nossas igrejas, ao invés de estarmos apaixonados pelas pessoas, nós criamos dois tipos de gente na igreja. Característica de dois tipos de pessoas que refletem em dois insetos. Um é a mosca, outro é a abelha. A mosca, ela gosta de tudo que não presta. A mosca. Onde tiver um monte de estrume, ali está a mosca. Lixo, a mosca gosta. Se tiver uma pessoa sadia, mas que tiver uma ferida, a mosca voa em torno dele e vai direto na ferida. A mosca faz isso. Porque ela gosta de pus, de sangue, de lixo. E nas nossas igrejas, ao invés de termos gente que tem o espírito da abelha, porque a abelha é diferente. A abelha gosta de flores. A abelha, embora seja aquele insetozinho ali, diz a NASA, que é onde cuida das coisas da aviação, diz que pela lei da física, a mosca, a abelha não conseguiria voar. Porque pelo tamanho, pelo pequenez das suas asas, o corpo dela é maior do que as asas. A abelha não poderia voar, mas a abelha voa. A abelha produz mel, brócolis, e aí vai. A abelha é trabalhadeira. A abelha você não vê no lixo, você não vê no fedor. A abelha está nas flores. De lá que ela tira o sustento. Mas ao invés de nós termos nas nossas igrejas muitas abelhas, infelizmente tem muita mosca. Muita mosca dentro da igreja. Gente com espírito de mosca. Só olha defeito. Só vê problemas. Tudo que falar, que for de mal da irmã, do irmão, ele sabe. Tudo. Sabe tudo. Só consegue ver os defeitos. Meu irmão, Deus te chamou para ajudar, para cuidar. A pessoa olha um defeito do outro e usa o nome de Deus ainda, para poder repreender a pessoa. Porque Deus me falou e tal, Deus não falou nada. É que ele é fofoqueiro, ela é fofoqueira, está sabendo do problema do irmão, da irmã, e ao invés dele ir lá e ajudar, levantar, ele aproveita para matar. Irmão,
esse negócio de justiceiro só funcionou com o Lampião, até o dia que acabaram com ele. Na igreja não precisa de justiceiro. Aqui precisa quem ajuda. Nós não precisamos de justiceiro, precisamos de quem ajuda. Que Deus nos dê, gente, o espírito da abelha. Terceiro andar. De lá, Eutico caiu. Você que está aqui, a senhora, o senhor, quanto tempo durou para você chegar onde Deus te colocou? Quanta luta você passou para chegar nesse terceiro andar que você está? Então, filho, vigie, cuide do que Deus te deu, valorize o que Deus te deu, porque é muito triste quando a pessoa cai. Quando alguém diz, fulano caiu, fulano morreu. Porque quanto mais alto você tiver, mais fatal será a sua queda. Se eu tivesse que dar um tema para essa palavra de hoje, seria vencido pelo sono. Se o sono pegou você, meu irmão, Jesus te desperta essa noite. Os grandes acidentes graves que acontecem na estrada é porque o motorista dormiu no volante. Deus te deu um trabalho a fazer, não durma, não cochile, valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Tem muitos que vêm na nossa igreja, nossos cultos, desesperados. Eles não falam às vezes, mas estão desesperados. E às vezes estão dizendo, me ajude. E a gente não consegue olhar para ele. Estamos tão preocupados com outras coisas. Essa semana eu estive num lugar, numa cidade, final de semana, atendendo um compromisso. Cheguei, conversando ali com a família. E a pessoa que estava com a gente, dirige igreja, trabalha na obra de Deus. E a nossa conversa ali, alguns minutos, o assunto era só esse. Comprei ali tal coisa. Compramos não sei mais onde aquilo. E comprei mais tal. E eu olhei assim e falei, gente, a pessoa está achando que vai viver no mínimo 1000 anos aqui na terra, para desfrutar de tudo isso que está comprando. Meus irmãos, nós precisamos tirar um pouco a visão das coisas da terra e começar a olhar para as coisas dos céus. Muitas vezes, dentro da sua casa, pode ter alguém morrendo lá dentro, e você não está percebendo? Às vezes é um filho que está morrendo, e você não está percebendo, você está tão preocupado com as coisas da terra, com os bens terrenos, e o filho está dizendo, mãe, me ajude, pai, mas você não está vendo. O traficante está me chamando. Ô pai, vamos ali, vamos bater uma bolinha, vamos. Ah, eu não tenho tempo, meu filho, eu não tenho tempo, você não sabe que eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... A filha diz, mãe, vamos bater um papo, mãe. Eu queria falar com a senhora. Eu não tenho tempo. Eu precisava pelo menos de uma pessoa para dizer, sai daí.
Eu vou ficar um pouquinho no seu lugar, se é que não tem lugar para ficar. Só dá para ficar nessa janela? Eu vou ficar um pouquinho aí, mas vem para cá, senta por aqui. Uma pessoa só, mas ninguém falou nada para Eutico. A maior riqueza que alguém tem é a sua família, é a sua casa. E muitos de nós temos perdido os de dentro de casa. Porque nós estamos tão focados em nós mesmos. Mas que Deus nos abençoe hoje. Que a gente saia daqui preocupado com as pessoas que estão à nossa volta. Um telefonema, uma visita, um abraço, um cheiro. Isso às vezes salva a pessoa. Mas se nós ficarmos focados em nós mesmos, só em você, a gente vai vendo, um cai aqui, outro cai lá, outro morreu lá, e a gente diz, bom, é a vida. É a vida, mas Deus te chamou e Deus me chamou para dar vida a quem está perdendo a vida. E nós precisamos orar, às vezes, como orou esse obreiro que pregou aqui quinta-feira. Dizer, Deus, muda o meu coração. Eu quero falar, mas cheio de amor. Eu quero pregar cheio de amor. Eu quero que meu coração queime quando eu falar. Porque, irmã, eu já escutei aqui, sentado aqui, alguém chegar para mim e dizer, pastor, a pregação que a gente ouviu hoje, a pessoa que pregou, tirou da internet. Até a vírgula do pregador, a pausa que o pregador deu lá, a pessoa deu também. Isso é ruim demais, gente. Você está virando um profissional de púlpito. Nós não podemos virar profissionais de púlpito, animador de plateia. Já existe Silvio Santos, existe Faustão, existe Xuxa, existe Sabrina. Não é a doutorinha nossa aqui não, é outra Sabrina. Existe um bocado de gente por aí. Quando nós viermos para pregar a palavra, nós precisamos vir aqui, nós podemos ouvir um monte de pregador que prega por aí. Mas quando você for aqui falar, fale o que Deus te deu. Você não sabia? Tem muita gente esperta que passa o dia inteiro ouvindo os pregadores por aí. Aí vê você imitando algum deles. E aí diz que você te traz aqui o relatório seu. Ouça, pode ouvir, não tem problema não. Mas quando for falar, busque diretamente do céu o que Deus quer falar com a igreja dele. Porque senão fica um morto falando para o outro morto. Não adianta. Você tem que ter vida. Tem que acordar. Qual é o problema ali? Diz que foi levantado morto. Você sabe qual é o problema que nós temos enfrentado hoje? Que nós temos consagrado um bocado de morto. Tem um bocado de gente na igreja, ou que está lá na congregação trabalhando, mas é morto. Eu tinha aqui na igreja uma moça que foi embora, casada, foi embora com o marido. A moça era responsável pela escola dominical aqui, cuidar das adolescentes da igreja. Adolescente. Você sabe o que é adolescente? Essas menininhas aí de 12, 13, 14 anos, 10 anos, que estão despertando para tudo, para o sexo, para tudo que a carne quer, essa idade começa.
É uma idade difícil. Precisa de ajuda. A moça casada com o marido, com tudo, vinha para cá com a calcinha bem apertadinha, calcinha cheia de buraco na calça para todo lado, mostrando tudo. Como é que vai ensinar as adolescentes uma criatura dessa? Me diga. Porque a adolescente vai fazer o quê? Vai olhar para essa criatura e vai imitar ou não? Vai ou não vai? Como é que deixa uma defunta dessa na frente de um grupo que precisa ser orientado? Aí quando eu chamei, eu disse, minha irmã, a senhora no mínimo tem que vir com a roupa decente. Porque essas adolescentes, elas precisam de um referencial. Porque se você está assim, essas meninas vão vir nuas para cá daqui a pouco. Porque se você que é a líder delas, você que é, inclusive, casada, com esse comportamento, como é que nós vamos cuidar dessas adolescentes, filho? Sabe o que ela fez? Foi embora da igreja. Porque o marido é outro morto. Que se é um marido vivo, diz, ô mulher, vamos tomar vergonha na cara, porque nós temos mais o que fazer e cuidar da obra de Deus. Ou não? Sim ou não? Aí vai embora, para outros lugares, por aí. Então nós temos alguns defuntos levantados. No caso lá, Paulo disse, ele tem alma, abraçou e ele teve vida outra vez. Voltou lá para o terceiro andar e continuou a ceia. Paulo pregou até de madrugada e foi embora. Mas botou o moço vivo outra vez lá. Às vezes, para querer ter a igreja, para querer ter gente na igreja, você fica pegando defunto e colocando em trabalhos. Defunto, a gente tem que primeiro fazer ele viver, para depois dar a ele o que trabalhar. Porque senão, o defunto, a doença do defunto, vai passar para quem está vivo. Sabe por quê? Hoje, por exemplo, morreu um doutor lá em São Paulo. Amigo nosso, Antônio João. Me mandaram dizendo, Aurélio, Antônio João está morto. Velório, meio-dia. 13 da tarde é o enterro. Falei, mas que enterro é esse? 1 hora só? É. Porque dependendo da doença que o defunto tem, se ele ficar no meio dos vivos, a doença vai passar para quem está vivo. Ninguém consegue segurar um defunto de pé por muito tempo. Por quê? Porque a doença do defunto vai passar para quem está vivo. Que Deus nos dê vida. Gente viva. Para poder cuidar da obra de Deus, gente. Que o que tem de defunto, falando, se gesticulando, e querendo ensinar, e querendo falar, você fala, mas ele está morto. E se não tomar cuidado, acostuma com isso. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. E abra nossos olhos. Para a gente, apesar dos pesares, continuar vivo, fazendo a obra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero chamar aqui, rapidamente,